Aqui estamos nós novamente. Eu saúdo a todos na graça, na misericórdia e no amor de Deus. Mais um domingo para a honra e glória de Deus, em que nos separamos para adorar ao nosso Deus através da sua palavra. Como disse, pela manhã, domingo que vem, pretendo começar a ministrar lá na Ebenezer, lá no templo, lá no edifício que Deus nos deu. E novamente eu reitero, a partir das 9 horas a igreja está aberta pela manhã e eu estarei fazendo uma live às 10 horas, transmitindo para o grupo da igreja no Facebook. Ao final dessa live, ela não vai ficar gravada, a ideia é você assistir a live no horário dela. Mas eu pretendo levar recursos lá para gravar e editar a mensagem para mais tarde estar colocando no YouTube. Falei isso de manhã. Então, essa manhã eu falei um pouco sobre isso. Se você quiser saber um pouco mais, você assista a EBD de manhã. No início eu estou falando a respeito. Essa noite vamos estar aí falando sobre o chamado de Jeremias. Eu espero que Deus fale poderosamente ao seu coração. Mas não sem antes estarmos aí agradecendo, louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Pai, obrigado. Desde já eu te agradeço pela sua palavra, pela mensagem que o Senhor vai nos dar agora, pela vida do profeta Jeremias, a qual o Senhor comissionou, consagrou, chamou, e a responsabilidade do nosso chamado. Oro pelos nossos pequeninos, por aqueles, ó Deus, a qual o Senhor colocou na nossa igreja. Se com eles, ó Deus, proteja-os, livra-os do mal. Nos dê sabedoria, dê autoridade aos pais para corrigi-los, redargui-los, para poder levar a sua palavra e ensinar os pequeninos o caminho que eles devem andar. Não deixe que os pais transfiram a sua responsabilidade à escola, à igreja, à voz, seja quem for, mas ensina-os, ó Pai, a responsabilidades. E também, ó Pai, que isso não sirva de desculpa, para que nós, que como igreja, aqueles que são professores, ó Deus, esqueçam da nossa responsabilidade. Te agradeço, ó Deus, pela vida daquelas pessoas que se restauraram dessa pandemia, pessoas que tiveram até na UTI e o Senhor trouxe de volta e já tiveram alta. Sabemos que isso é graça, é misericórdia que provém de Ti. Ó Deus, e cada um que ouve essa mensagem, coloco essa nova transição, esse novo tempo que teremos agora, estamos voltando à igreja, ó Deus, física, ó Deus, e que muito em breve eu possa dizer que a comunhão faz parte do culto e possamos verdadeiramente usufruir dessa comunhão, ó Deus. Temos um tempo em que podemos conversar, nos abraçarmos, cumprimentarmos e gozar daquilo que o Senhor nos deu. Ó Deus, ó quão bom que é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Te agradeço e fale conosco mais uma vez, através da sua palavra. Nada sou, apenas servo, me coloco diante do seu altar. Abra corações daqueles que vão ouvir a sua palavra agora. Ó Deus, suplicamos pela sua graça, em nome de seu Filho Jesus. Amém. E amém. Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. Jeremias, as pessoas consideram, os teólogos consideram ele como o profeta chorão. Ele vem e escreve todo o livro de Jeremias e depois ainda sobra um pouco de choro para chorar lá em Lamentações de Jeremias. É um profeta que eu me identifico muito, o meu coração facilmente ele se aquebranta, principalmente dentro da palavra de Deus. Jeremias nós vamos estudar hoje do verso 1 ao verso 9, eu vou estar lendo se os irmãos quiserem me acompanhar. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado.
e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres, arruinares, e também para edificares e plantares. Eis aí o texto que o Senhor nos ajude essa noite. Jeremias, filho de um sacerdote, Ilquias. Então, o contexto em que Jeremias nasceu e viveu, ele teve contato com a lei do Senhor, ele teve contato com um servo do Senhor, o seu pai, que servia. E já de imediato nós temos essa informação que o pai dele era sacerdote. Agora, o texto inicia, aqui o capítulo 1 de Jeremias, vai iniciar falando da interação de Deus com o profeta. Não foi qualquer pessoa que falou a Jeremias, mas Deus. Jeremias, ele era filho de um sacerdote numa época em que a nação estava corrompida, uma época em que o povo estava em extrema cegueira. Esse era o contexto. O povo de Deus cego, ali, longe do caminho do Senhor. E sempre foi assim na história da humanidade, na história do povo de Deus, mas sempre havia os remanescentes. Sempre havia aqueles a qual Deus levantava para exortar, para alertar, para direcionar o povo. O povo estava cego, mas Deus não. Nós podemos estar perdidos em nossas cegueiras, mas Deus não. Deus é o Deus que tudo vê, e esse texto não é diferente. Deus é o Deus da provisão. Ele está provisionando tudo da forma dele e providenciando o quê? A salvação daqueles que um dia creriam, daqueles que creem nele, daqueles que são seus, daqueles a qual ele fez como fez com Jeremias, escolheu. Então, há por trás de tudo isso que está acontecendo aqui, algo grandiosíssimo. E Jeremias, ele próprio, está narrando aqui a sua vocação, o seu chamado. Jeremias, o verso 4, ele diz assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Então, o próprio Jeremias vai narrar a forma em que Deus o conduziu, o comissionou, o chamou. O verso 5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias está narrando aqui a forma como Deus o chamou. Ele continua no verso 6, então lhe disse eu: Senhor, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Nós vemos a inspiração, o chamado de Deus, porque se isso não fosse escrito por um homem de Deus,
Esse seria um ponto que ele esconderia se ele estivesse narrando a sua própria experiência. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo que eu lhe mandar falar, ou que eu te mandar falar, tu falarás. Então, ele relata aqui uma ação de Deus em sua direção. Ele recebe uma palavra, mas não é uma palavra de qualquer pessoa. É uma palavra do próprio Deus. Portanto, aqui era algo que nós poderíamos usar dinâmico, poderoso. O próprio Deus falando ao homem. Deus veio ao encontro de Jeremias e o comissionou, o chamou. Em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos essa dinâmica. O próprio profeta vai dizer, a nós pertence o corar de rosto. Se não me engano, Isaías vai dizer, contemporâneo de Jeremias. Porque nós somos falhos. Já em Gênesis, nós vemos quem fazendo algo? Deus. O que o homem promoveu ali foi o que? O erro, a desordem. Como consequência, a desobediência, como consequência da desobediência, o caos. O que Deus promoveu ali? Solução. O que o homem tentou fazer? Vestes para si mesmo. Uma vida à parte de Deus, sem Deus. O que Deus fez? Matou um animal e promoveu vestes para eles, simbolizando aquele plano grandioso que Deus faria. Então, aqui em Jeremias não é diferente. A ação de Deus na nossa vida. Fui encontrado por aquele em quem eu não procurava, também vai dizer. O próprio Deus. Porque nós somos como ovelhas desgarradas, cada um procura o seu próprio caminho. Isso é constante. Quando entramos no livro de Juízes, o que você lê lá? Cada um fazia o que achava reto aos seus próprios olhos, ao seu coração. Então Deus vem aqui, é a própria presença, a palavra de Deus a Jeremias que chega. E quando nós conhecemos Deus, nós sabemos que a sua palavra não volta vazia. A sua palavra não é em vão. A sua palavra, ela vem e ela vai cumprir o seu objetivo, como cumpriu na vida de Jeremias, como se cumpre na minha vida, como se cumpriu até na vida do profeta Jonas, que foi boca de Deus também, foi fugitivo e Deus o trouxe de volta. Então nós sempre somos fujões, nós sempre somos reclamões, a nossa tendência, a nossa natureza não é fazer a vontade de Deus, mas é fazer os nossos desejos. Isso é uma constante na nossa vida. Quando você lê aqui, eu o conheci, no relato do próprio Jeremias, não é um conhecimento tipo assim, oi, né? Você por aqui, algo desse tipo. É algo muito maior. Não está dizendo que Deus apenas teve um conhecimento dele, ou que sabia da sua existência, absolutamente não. O texto deixa bem claro que antes dos tempos remotos, Deus está num relacionamento intenso com o profeta, trabalhando já na vida dele. Olha que interessante, que fantástico isso. Dedicando-lhe um certo cuidado, uma atenção para os seus próprios projetos. Então, nós vemos que Deus ele tem os seus planos e ele vai usar o que e quem ele quiser para cumprir os seus planos. Mesmo que isso aos nossos olhos pareça loucura. Mesmo que isso, quando nós estudamos lá em Gênesis, vemos José sendo vendido, sendo preso, acusado falsamente, jogado numa cisterna, seja usado para propósito de Deus.
Então, o centro sempre está a palavra de Deus, os seus propósitos, sempre. Deus tem um plano magnífico. E nós não devemos tirar isso de mente. Existe um plano, uma operação de resgate do próprio Deus. Se nós pudéssemos fazer aí uma analogia, imagine assim, Deus tem um plano, um plano de resgate, uma operação. Nós sabemos que, simplificando, para termos uma ideia, digamos que você vai fazer um plano. Melhor ainda, digamos que a Polícia Federal ela tem um plano, ela tem uma operação, ela vai dar um nome para essa operação, porque o nome dessa operação vai determinar o produto final, o que eles têm como produto final. Por exemplo, uma das mais famosas, Operação Lava Jato. Qualquer um que estivesse dentro dessa operação, trabalhando nessa operação, saberia o que ele estava fazendo ali, o que estava acontecendo. E eu anotei alguns nomes de operações aqui. Em 2009, a Polícia Federal usou a Operação Castelo de Areia. Em 2008, Arco de Fogo. Em 2007, Furacão. Olha só que nome estranho em 2004. Vampiro. 2003, Sucuri. Em 94, Operação Alfa. Quem trabalhou na Operação Alfa sabia o que significava. Agora, Deus tem um projeto, Deus tem uma missão de redenção dos seus, de busca daquele que está perdido, de salvar e remir. Deus tem um plano magnífico, uma operação de resgate. Qual o nome dessa operação? Que nome você daria? Jesus Cristo. Então, agora, com isso em mente, quando você pega a sua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai se inteirar dessa missão. Seria estranho, de repente, você chegar despreparado numa missão. Imagine que fosse uma missão de resgate em que vários soldados treinaram, se prepararam, e no dia em que eles fossem sair nessa missão, entrar num helicóptero, depois num navio, sair em algum outro país para resgatar alguém, você faltou todo o treino e no dia de partir você chegava lá, estou aqui. Você ia se sentir totalmente despreparado. Qual arma vocês vão usar? Você ia estar perguntando o que vocês vão fazer. A hora que chegar lá, você estaria perdido. Mas quando você sabe o que significa essa missão, então qualquer papel que você pegar relacionado à missão, qualquer contexto que você tiver, qualquer lugar, você sabe o que significa a missão. E essa missão é a missão de Deus. E essa missão tem nome: Jesus. Jesus. Nós, quando vamos aqui no Velho Testamento, a gente esquece facilmente de Jesus Cristo. E aí, todo o Velho Testamento, ele tem que ser a luz, tem que ser nessa ótica dos planos de Deus em redimir o homem. Caso contrário, você vai cometer erros gravíssimos e você não vai entender muita coisa. E você vai achar que o centro ali do Velho Testamento é o homem. E você vai procurar pessoas ali que fazem coisas que você acha magnífico, e você vai querer ser igual àquela pessoa. E você vai ver que pessoas que fizeram coisas terríveis, você fala, não seja igual a esse. O Velho Testamento, embora podemos tirar princípios e aprendizados, olhando a vida de homens e mulheres, é muito mais do que isso. Muito mais. Agora, com isso em mente,
Então você entende que toda operação pode ter coisas desconexas. Imagine o que um lava-jato tem a ver com a grandiosidade lá, um posto de combustível, um carro com uma nota fiscal esquecida, alugou o carro, uma nota fiscal esquecida ali, dentro do porta-luva, tem uma ligação. Se você está por fora da missão, não é nada. Mas se você está por dentro da missão, aquilo significa algo. Opa, tem alguma ligação. Então, se nós temos em mente essa missão, nada pode ser desconexo. Nada. E o que Deus tinha em mente aqui, quando pediu para Jeremias, quando ele chega, exorta Jeremias, chama Jeremias a essa missão, quando o separou, quando o consagrou, o que Deus tinha em mente? Quando ele diz no verso 5, antes que eu te formasse no ventre, no ventre materno eu te conheci, e antes que saístes da madre, te consagrei, te constituí profetas das nações. O que Deus tinha em mente quando ele fala, olha, eu te consagrei, eu te constituí profeta das nações antes mesmo de você nascer? Será que Deus tinha apenas um alerta? Ele queria usar Jeremias para alertar o seu povo daquilo que eles poderiam fazer ou não fazer? Um alerta para o povo que nós sabemos que eles não daria conta. A lei mostra ao homem aquilo que ele não pode fazer. Não pode. O próprio Jeremias diz isso no capítulo 13, o verso 23. Você lê assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer bem estando acostumado a fazer o mal? Vocês não podem mudar. Então será que seria isso? Será? Por acaso o etíope mudar a sua pele? Já houve quem tentou, né? Será que ele pode fazer isso? O leopardo as suas manchas? Nós sabemos que não. Então vocês não podem fazer o bem, vocês não vão conseguir. Então esse plano, se você não tiver a conexão chamada Jesus, fica algo meio que desconexo. Você fala assim, poxa, Deus manda os profetas para exortar o povo não ouve, por que ele manda de novo? Porque esse é o processo do projeto de Deus, a forma dele trabalhar. O aconselhamento vem sempre antes da queda. Mas, por que Deus faria isso, sabendo que os homens não são capazes de fazer o bem? Lembra da operação? Aqui há um quadro da redenção. O profeta está dizendo assim, como boca de Deus, volte-se para mim. Torne os seus caminhos a mim. Abandone os caminhos maus. Busque a mim. Isso que é a palavra de Deus. Chegai-vos até mim, vocês encontrarão salvação. O meu plano é de paz, ele vai dizer, de um futuro certo. Olha para mim. Então, não é diferente hoje. Deus clamando e um povo rebelde. E ao mesmo tempo Deus diz, vocês encontrarão juízo. Tornem a mim, porque o final de vocês é juízo. O que Deus está dizendo? O que é esse juízo? É o juízo do próprio Deus. Porque Deus diz que vai puni-los se eles não tornarem os vossos caminhos. E os profetas vêm o tempo todo dizendo isso. O tempo todo. É juízo do próprio Deus. Não é diferente hoje. Olha que interessante. O próprio Deus vem através do Evangelho
arrependa-se dos vossos maus caminhos, convertei-vos a mim através do sangue precioso do meu Filho. Arrependei-vos e credes em Jesus Cristo. E Deus comissionou homens e mulheres pelo mundo inteiro, como ele diz a Jeremias, todas as nações, a proclamar a sua palavra, avisando que haverá juízo. Consegue ver o projeto de Deus chamado Jesus Cristo que se encontra no seu Evangelho? Essa era a mensagem de Jeremias. A história completa de Jeremias aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. E, se ainda assim você tem dúvida, quando nós vamos lá no capítulo 31 de Jeremias, e você chega no verso 15, você lê assim: assim diz o Senhor. Lembra, isso aqui é Velho Testamento, lá na época da lei. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel, chorando pelos seus filhos e inconsolável por causa deles, porque eles já não existiam. De quem o profeta está falando? De quem o profeta está falando aqui? Se nós vamos lá no início do Evangelho de Mateus, o capítulo 2, o verso 17 e 18, olha o que você vai ler. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Nós estamos estudando lá atrás. Para quem Jeremias está apontando, olha o que Mateus está dizendo aqui. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Olha o verso 18, você já ouviu isso em algum lugar? Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não existem mais. Então, o próprio Jeremias, chamado por Deus, está apontando para a pessoa de Jesus Cristo. Não tire a pessoa e a obra de Jesus Cristo no Velho Testamento, senão você fica perdidinho. É a Ele que foi dado o nome sobre todo nome, é a Ele que todo joelho se prostra. É a Ele que Deus o exaltou. É Ele. É Ele que você deve enxergar em todo e qualquer lugar do Velho Testamento, porque é um projeto de Deus em salvar e remir a humanidade. A história aponta para uma pessoa, Jesus Cristo. Voltando no nosso texto, o verso 5, que é o chamado em si: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei, te constituí profeta às nações. Esse eu te conheci não é oi, muito prazer. Jeremias não foi chamado para ficar alienado do restante da história da humanidade, mas ele foi incluído. Uma vida profunda, intensa, num papel que Deus concedeu a ele em seu grande projeto. Então a nossa vida não é desconexa. A nossa vida não é sem sentido. Deus, quando nós dizemos que Ele tem propósito para nós, a maioria das pessoas usa essa palavra como se Deus vai fazer eu ganhar na loteria, ter muita saúde, muitas... Não. Nós fazemos parte desse plano grandioso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Troca propósito por essa missão, por esse projeto, por essa operação chamada Jesus aqui. Tenha sempre isso em mente. Você faz parte de um projeto, de uma missão, e essa missão tem nome. É um propósito de Deus.
salvar e remir os seus, aqueles que creem. Então, não é algo desconexo, separado, sem sentido, não é uma voz sozinha em meio à multidão, é a voz do próprio Deus que ecoa por toda a história da humanidade. Quando estava conversando com os meninos que pregam de quarta-feira, toda quarta-feira a gente se reúne virtualmente, falava para eles isso. Nós não sabemos a dimensão do poder dessa tecnologia, dos recursos que Deus nos dá. E quando eu prego o Evangelho, eu tenho a esperança que alguém, em algum lugar, vai ouvir palavras de Deus que é poder para a salvação. Palavras que eu não me envergonho, porque é poder. Palavras de vida eterna. Então, esse relacionamento que Deus tem conosco faz com que a nossa boca seja a boca do próprio Deus. Eu não posso imaginar até onde chega isso. Às vezes tem alguém, eu citei isso para os meninos, olha, eu imagino que às vezes pode ter alguém dentro de um metrô, cheio de pessoas ali, e de repente ela põe o fone de ouvido e está ouvindo uma mensagem evangelística e aquilo a salva e converte ali. E assim como Filipe, lá em Atos, nós vemos que ele foi chamado a pregar o eunuco entrou numa carruagem e não era convertido. Quando desceu da carruagem era convertido, porque Deus usou Filipe, Deus pode me usar através de uma mensagem pregada através de gravações. Então nós não sabemos a dimensão da grandeza, da onde pode chegar. É a preciosa semente. É você estando num consultório, você estando na empresa, seja onde for, você ser boca de Deus. Você coloca a semente, está ali e ora. Às vezes é necessário regar com lágrimas para que ela nasça, cresça. A minha mãe não viu, talvez, os frutos da oração dela. Pode ter visto parte. Mas as orações dela eram constantes por mim. Então nós não sabemos a dimensão. E aqui, quando ele fala, eu te conheci, é um texto que não está dizendo Deus apenas tomou conhecimento de Jeremias ou da sua existência. Não. É um relacionamento intenso, dedicação, cuidado, é algo maravilhoso demais para a gente poder entender. Mas está bem claro aqui que Deus escolhe Jeremias antes dele nascer, porque há um projeto grande de Deus. A nossa mente finita olha só essa parte da história aqui, preocupado com o nosso próprio umbigo. Levante os olhos, abra seus olhos para a grandiosidade desse projeto de Deus. Ele usa outro termo, te consagrei. Isso possui uma conotação religiosa mesmo, de consagração. É o termo separado para Deus. Separado pelo próprio Deus. É um vaso de honra. Deus pega e separa para ser usado para Ele. É isso que é a consagração. Não quer dizer um atributo ou uma qualidade em que você vai falar aquela pessoa é consagrada. Ela é simplesmente separada para Deus e pelo próprio Deus. Não quer dizer que essa pessoa vai ser intocável. Ela é consagrada, ela é ungida, ninguém toca nela. Amados, a história de Jeremias vai fazer com que a gente vê que a vida dele é uma vida muitas vezes de sofrimento, contradições, passa por vergonha, ele apanha, ele é torturado. Mas é um profeta que está nas mãos de Deus. Ele chora muito nas mãos de Deus, chora nas mãos dos homens. Agora, contudo, nós não vemos ele desistindo, nem de Deus e nem do próximo.
Por que isso? Super Jeremias, vamos pôr um S então no peito dele? Não. Você já vai ver já. Porque Deus o sustenta. Deus o sustenta. A dedicação dele a Deus é inquestionável aqui. A sua opção é sofrer dentro dessa obra aqui. Eis que vocês serão colocados como ovelhas em meio a lobos. No mundo tereis aflições. Eis que sereis odiado por causa do meu nome. Consegue ver o paralelo e por que essas pessoas sofrem? Porque elas dão uma vida pelo Evangelho, pela causa de Cristo? Porque Deus as chamou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Deus as chama pelo nome. Deus as chama. E te constituirei como profeta às nações. Qual é o plano de Deus? Qual é o nome da missão, do projeto, da operação? Missão Jesus. Eu te constituí profeta às nações. Representa Deus falando a todas as nações. A todas as nações. Profeta das nações é o alcance da palavra de Deus. Todos os povos. É impossível você desvincular a história de Israel com os povos vizinhos. Especialmente a Síria, o Egito, a própria Babilônia, o Reino do Norte. Quando você vê Isaías, quando Isaías está fazendo os ais de ti, ele está escrevendo as nações. Então aqui você vê um Deus dando a mensagem de uma forma que vai chegar até você, a todas as nações. Então não é uma mensagem exclusiva para o povo judeu ou o povo hebreu que seja. É uma mensagem a todas as nações, uma mensagem a nós. Agora, nós temos que entender isso. Às vezes nós podemos nos eletizar, achar que somos mais. Algumas pessoas se apropriam do Evangelho, encontram um clube, não uma igreja, eletizam e esquecem das demais pessoas. O Evangelho, a palavra de Deus, é para todas as nações. E o que acontece no verso 6? Jeremias fala, eis-me aqui, Senhor, estou pronto. Nem Isaías fez isso, Deus precisou purificá-lo antes. Não foi isso que a gente vê no verso 6. Então lhe disse, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Senhor Deus, não é uma exclamação qualquer. É sim uma reação de alguém que é atingido por algo desagradável. Senhor. Algo que não quer. Isso revela inconformidade, reclamação e até rebeldia. Eu não sei falar, não passo de uma criança, eu sou jovem. Talvez ele olhava para o pai dele lá, sacerdote. Ele está dizendo aqui, eu não estou à altura deste projeto, deste chamado. Eu não estou à altura disso que o Senhor quer fazer. É o quê? Uma desculpa. Não é uma desculpa? Não é exagero você falar que ele está dizendo, eu não quero. Eu não quero. E na verdade, na cabeça dele, poderia ser até um argumento convincente, como às vezes passa pela nossa cabeça. Ele poderia estar dizendo, Senhor, eu não sou uma pessoa que ainda atingiu a maturidade, eu não tenho, seria nos dias de hoje, eu não tenho um curso teológico, eu não sou bacharelado. Senhor, talvez seria essa desculpa. Desculpas é o que nós mais temos quando Deus nos chama.
eu não tenho experiência para falar. E ainda mais num projeto tão grandioso como esse, a sua Operação Jesus, se nós pudéssemos entender isso. Em todas as letras, trocando miúdos a rei por miúdos, como diriam os antigos, ele está dizendo: eu não desejo ser profeta. Isso não é novo. Moisés também, na chamada dele, o que ele falou? Senhor, eu sou pesado de línguas. Ou algumas versões, eu não sou eloquente, eu não sei falar. E Deus tem que estar constantemente lembrando o homem. O que Deus falou para Moisés? Quem que fez a boca do homem? Como assim não sabe falar? Quem que te fez? Então, aqui não é diferente. A primeira coisa que ele vai fazer em reação ao chamado de Deus é ter uma desculpa. Agora, se Deus não insiste com ele, já pensou se Deus fala assim: ok, Jeremias, eu acho que você tem razão. Realmente, eu escolhi a pessoa errada, me desculpa ter aí tomado o seu tempo, eu escolhi a pessoa errada. Será que Deus falaria isso? E nos dias de hoje, quando nós temos o incômodo de Deus nos chamando, nos comissionando, será que Deus falaria: desculpa, Dorian, olha, foi sem querer, eu não quis fazer isso, mas eu chamei a pessoa errada. O anjo me passou aqui o nome errado. Não. Por isso que Deus diz: eu te escolhi. Foi eu quem te escolhi. Apesar das desculpas que seria dada. É como se Deus fala: eu agarrei esse instrumento na minha mão, eu te escolhi, eu vou te preparar, e você cumpre o exercício dessa missão em obediência. Então Deus, ele primeiro ouve as reclamações de Jeremias, Deus ouve calado, não interrompe ele. E qual é a próxima palavra? As próximas palavras de Deus, no verso 7. Mas o Senhor me disse, ainda bem que tem um mas na nossa vida, mas o Senhor me disse: não digas num passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Para Deus, a experiência que ele precisava ali era o conhecimento. Não adianta uma pessoa ter a vivência de um ano inteiro, se julgar extremamente experiente se ela não conhecer a palavra de Deus. A palavra não neófito usada no Novo Testamento é pessoa de pouco conhecimento na palavra de Deus. Não diga: sou novo, sou jovem. A autoridade dele não viria dele mesmo, não do fruto da sua experiência, mas da palavra recebida do próprio Deus. Eu tinha dificuldade com isso no passado, eu achava que eu tinha que gritar, eu tinha que bater, eu tinha que falar. A autoridade está na palavra de Deus. Quando você era pequeno, se você viveu num lar em que havia autoridade dos pais, se o seu irmão ou a sua irmã chegasse e falava: olha, é para você lavar a louça. Se ele chegasse e falasse para você: lava a louça, você não ia lavar. Mas se ele chegasse e falasse: olha, a mãe falou para você lavar a louça. É diferente, não é? Olha, o pai falou para você ir lá no mercado comprar isso. É diferente do que o próprio irmão vir no nome dele. Então é a autoridade que nós carregamos, a autoridade da palavra de Deus. Por isso que Deus fala: não diga isso. No verso 8, já partindo para o fim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Essa palavra é de extrema importância. Lembra quando Deus comissionou Josué? Não temas, eu serei contigo. Seja forte, corajoso. Então, no próprio chamado, Deus dá a garantia de que Ele está conosco. Inclusive no Novo Testamento,
Quanto? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Com certeza, essas palavras serviu como remédio divino no coração do profeta em tempos de angústia. E o verso 9, terminando. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, o Senhor, e me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. As minhas palavras. Deus não disse a Jeremias, olha, escreva alguma coisa ao meu respeito aí, publique algo. Não. Eis que põe minha palavra na sua boca. Foi um chamado a proclamar a palavra de Deus. Ele nos comissiona, Ele nos dá a ferramenta necessária. E o verso 10, olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos para arrancar, derribares, destruir, arruinares, também para edificar e para plantares. A NVI fala assim, hoje dou a você autoridade sobre as nações, reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e para plantar. Que ferramenta Deus deu para esse homem para fazer isso com as nações? Uma retroescavadeira, um tanque de guerra para derrubar, para arrancar, despedaçar reinos. Que arma poderosa que Deus deu para ele, que poderia ter tamanho impacto nas nações. A palavra. A palavra. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Foi isso que Ele nos deu. Fale, não cale, diz a Escritura. E hoje Deus deu a você, deu a mim, a autoridade na sua palavra. É o que Deus fez com ele. Dei a autoridade da minha palavra. Não mudou hoje. A forma de Deus trabalhar é nos dar autoridade na sua palavra. Termino lendo 2 Coríntios, o capítulo 2, o verso 14. Eu deixei a minha colinha para me ler na NVI. Terminar com esse texto. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Através de quem? Chega o conhecimento de Cristo às pessoas através de nós. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Olha o verso 15 de 2 Coríntios 2. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão morrendo. Vidas para um, mortes para outros. A palavra de Deus é quem faz isso. Consegue entender o chamado de Jeremias? Vamos orar essa noite? Pai, às vezes queremos encontrar desculpa para o nosso chamado, ó Deus. Nos ajude a responder de uma forma positiva aos seus projetos, ao seu plano magnífico. Nos ajude a entender isso, a nos integrarmos ao seu plano. Ó Deus, olharmos lá no Velho Testamento e vermos homens e mulheres envolvidas no seu grande projeto. Ó Deus, pessoas que não foram profetas, mas foram usadas para isso, como falamos de José aqui, e que fez parte desse grande projeto. Abra nossos olhos para que possamos entender isso, para entendermos que a nossa vida não é um acaso, não é algo desconexo, não é algo sem sentido, mas é uma vida, ó Pai, que pode e deve ser usado para honra e glória do seu santo nome, através da sua palavra, que é poderosa, ó Pai,
para edificar e para derrubar. Te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto.